Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta: Para onde vais? Mas porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade: é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor, mas se eu me for, eu vou-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Então, caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos traz uma palavra de alento, de ânimo e alavanca a nossa fé, o nosso fervor, a nossa esperança e, sobretudo, confirma a nossa certeza, que às vezes é uma certeza meramente racional, fica no nível da cabeça e quase nunca entra no nível da emoção, do coração, do corpo mesmo, e menos ainda da alma. Mas Jesus Cristo sempre insistiu nessa verdade. Ele diz para os discípulos: Agora parto para aquele que me enviou. A gente percebe pelas palavras e pelo tom que ele está num clima de despedida. Eu costumo dizer para vocês, e agora repito, que quem está para morrer, está se despedindo e sabe que vai morrer logo logo, tem sempre coisas consideráveis a dizer. E é bom que nós estejamos abertos e atentos à palavra de quem sabe que está chegando ao seu fim. É o caso de Jesus. E as palavras de Cristo hoje acabam resolvendo um grande problema que nós temos na nossa cabeça, que é o problema em relação à morte. Qual seja o nosso medo da morte. Todo mundo tem medo de morrer. E o medo da morte, ele acaba sendo o medo basal. Ele é causa e, ao mesmo tempo, explicação para todos os outros medos que a gente tem na vida. Pode olhar, até um medo de barata, pura e simplesmente, lá no finalzinho, se encontra com um medo maior, que é o medo da morte. Todas as mortes pequenininhas, em pequena escala, que a gente vai tendo ao longo do processo da existência, estão lá configurados nesse medo maior e estruturante, que é o medo de enfrentar a morte. Todavia, só se perdendo o medo da morte é que se pode estar vivo de verdade. Enquanto a gente não souber dar um sentido, uma interpretação, uma perspectiva de fé para o que nos acontece na morte, o medo vai continuar a povoar a nossa cabeça e a nossa alma. Muitas pessoas dentre nós, talvez até nós próprios, dizemos que tememos a morte porque não sabemos o que é que nos espera depois dela. É muito comum a gente ouvir isso das pessoas. E tem gente que diz assim: eu não gosto da ideia de morrer porque eu não sei o que é que está lá depois. Ninguém que morreu veio aqui para nos avisar e para dizer e contar o que é que encontrou por lá. Há uma verdadeira ignorância, um verdadeiro mistério, uma grande escuridão nesse particular. Tem aquela história de um rei muito poderoso que foi atrás de um sábio, reconhecidamente sábio, e chega lá e diz assim: eu só queria que você me dissesse uma coisa, o que é a morte? E o sábio disse: eu não sei. Ele disse: mas o senhor não é um mestre iluminado? Ele disse: eu posso até ser, mas eu ainda não sou um mestre morto. Eu não morri ainda, como é que eu sei dizer nada? Exatamente vem ao encontro dessa palavra que a gente às vezes diz. Ninguém veio para nos dizer o que se passa por lá. Mas nesse aspecto, nós não somos tão ignorantes assim. São Paulo dizia:
não ignoreis o que se passa convosco na morte. Por quê? Porque a gente não tem motivo para alimentar ignorância alguma. Houve uma pessoa que veio, que viveu, que morreu e que ressuscitou. Ou seja, que foi e que voltou. E é preciso que a gente acredite no seu testemunho, porque ninguém além dele experimentou esse feito. E ele, quando veio, falou claramente, sem nenhuma margem para qualquer dúvida da nossa parte, sobre o que se passa na morte e sobre para onde ela nos conduz. Hoje mesmo no Evangelho, o que é que ele diz? Parto para aquele que me enviou. Numa outra ocasião, com muito mais precisão, ele diz: vou preparar-vos um lugar, depois voltarei e vos levarei comigo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Isso nos é suficiente. Acaba com aquela escuridão toda que a gente diz ter acerca da morte. Nós não vamos para uma terra sem dono, não vamos ficar perambulando aí pelos ares, nem mesmo iremos para um céu indeterminado, um céu obscuro, um céu duvidoso, um céu subjetivo, que cada um tem o seu na sua cabeça. Não vamos para um céu qualquer. Nós estaremos indo para onde Jesus está. Ponto final. Essa é a maior clarificação que resolve todas as dúvidas que um de nós ainda possa carregar acerca da morte. Nesse sentido, morrer, como dizia um poeta, não é morrer. Não é ir ao encontro do nosso fim. Morrer, pelo contrário, é ir ao encontro do nosso início, das nossas origens, e ao encontro de Deus, que nos trouxe a vida. Parto para aquele que me enviou. Em outras palavras, morrer não é morrer, é simplesmente voltar para a nossa casa. E voltar por quê? Porque vamos voltar atendendo ao chamado do Pai. Quando a gente era pequeno, né? Hoje a gente não pode dizer isso assim com toda certeza não, porque os menininhos são muito rebeldes. Mas o pai chamava, a mãe chamava e a gente ia. E nem precisavam gritar. Às vezes nem precisavam falar. Bastava olhar e a gente já sabia que era para voltar. Era para ir para ali, não para acolá. Quando o pai chama, quando a mãe chama, a gente vai. E vai destemidamente, porque confia que a vontade do pai que nos chamou naquele exato momento é uma vontade boa. Porque o pai e a mãe não nos vão levar para o buraco. Então, esse é um aspecto importante. Nesse caminho de volta que nós fazemos para casa, ninguém se perde. Ao chamado de um pai bom e amoroso, ninguém pode deixar de atender. Para muito além dos nossos pais biológicos, foi Deus quem nos trouxe e foi dele que nós viemos. E certamente nós voltaremos para ele. Jeremias, o grande profeta, dizia assim, eu gosto muito desse texto que a gente já cantou de diversas maneiras: antes que te formasses dentro do ventre de tua mãe, antes que tu nascesses, eu te conheci, te consagrei e te enviei. Muito antes da gente se entender como gente, Deus já entendia de nós, já nos conhecia, já estava tudo planejado no seu coração. Nos evangelhos tem uma passagem bonita de Filipe, que foi apresentar Natanael a Jesus, e Jesus Cristo antecipou-se à apresentação que Filipe iria fazer e disse: eis um verdadeiro israelita, no qual não há nenhuma falsidade. Aí o que é que Natanael diz, admirado com aquela revelação de Jesus Cristo? De onde o Senhor me conhece? E Jesus diz: antes que Filipe te chamasse, eu te vi. Antes que qualquer pessoa nos chame, Deus já nos viu, já nos chamou. Antes de qualquer pessoa chegue a nós, Deus já chegou, já está lá. Antes que uma doença chegue dentro de nós, já encontra Deus lá,
dentro de nós. Então nós não somos combatentes isolados e solitários e fragilizados sobre qualquer coisa que a gente empreenda combater, porque já temos Deus conosco. Somos nós e Deus que vamos enfrentar todas as barreiras, as dificuldades da vida. Então, quando nós morremos, reencontramos as nossas origens, atendemos a um chamado do nosso Pai e retornamos à nossa casa. Desse jeito e somente desse jeito é que nós vamos recuperar três coisas. Primeiro, a nossa verdadeira identidade, que é espiritual. Não é física, não é material. Essa é passageira, é provisória, ainda que seja importante, mas não nos define. Depois vamos encontrar a nossa verdadeira cidadania, que é celestial. Não é do mundo, desse país ou de outro. E por último, vamos encontrar a nossa verdadeira duração de vida, que é eterna. A vida aqui tem os dias contados, mas na perspectiva de Deus e na perspectiva com que Ele nos enviou, é para que nós entendamos que, apesar de ser importante passar uma temporada por aqui, ela não é a nossa definição. Ainda não é a nossa morada, ainda não é a nossa casa. É um pouquinho mais adiante. E ela tem um quê de eternidade que ninguém muda, porque nós viemos da eternidade de Deus, vamos continuar eternamente no mesmo Deus. São coisas importantes que o Evangelho reforça e vale a pena a gente não esquecer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.